Boa noite, pessoal. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Daniel, eu sou advogado, formei em Direito pela Católica e estou me especializando em Direito Tributário pela FRJ. Eu vou dar aqui uma pequena introdução, então, uma assim com o tema, que é a tolerância de uma perspectiva liberal. Eu coordeno diversos movimentos e institutos liberais aqui em Pelotas e em Porto Alegre. E aqui em Pelotas, entre outros, nós temos o Clube Austral, a qual eu coordeno junto com o Matheus. Ele tem aproximadamente 60 membros e um grupo de estudo com 10 participantes, do quais nós temos alguns membros aqui, como o Vinícius e o Victor. Né? O Clube Austral ele foi fundado em 2014, porque foi sentida a necessidade de ter um clube aqui em Pelotas, um grupo, que defendesse e estudasse o liberalismo econômico, contra a partida da social-democracia vigente no Brasil. O clube é ligado ao Students for Liberty, que é uma rede internacional criada nos Estados Unidos com sede em Washington, presente em 110 países, e sua missão é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes em prol da liberdade. O Brasil chegou em 2012 e atualmente está presente em todos os estados. Então eu vou ler aqui um trecho de um artigo que eu escrevi em 2013 sobre tolerância e liberdade, de acordo com a Constituição. Em 2013, para quem não lembra, a gente estava passando por aqueles protestos, né, que se iniciaram. Em 2013 o Brasil saiu da inércia, né? Porque até então, por décadas, o Brasil estava totalmente inerte. Os políticos podiam basicamente, às vezes quisessem, que não havia um diálogo direto com o povo. Havia um diálogo com certos grupos escolhidos pelo governo, mas o povo em geral não era ouvido. Então, em 2013, a população brasileira em geral, tanto de direita quanto de esquerda, liberais, socialistas, social-democratas, todos resolveram protestar contra tudo aquilo que eles consideravam errado. Então, nesse contexto, os políticos se assustaram. O Brasil acordou, realmente acordou. Então, nesse contexto, começou a surgir muitas ideias de políticos de querer censurar a população, proibir as manifestações. A polícia foi muitas vezes por dentro em certos momentos, passando limites, porque não estava muito acostumado com isso. Então, esse artigo que eu escrevi, eu vou ler um trecho aqui, eu tive nesse contexto, né, os políticos querendo censurar a população. A Constituição brasileira de 88 é bastante plural. Ela tenta fazer uma convergência de ideias liberais e socialistas, mas em essência é uma Constituição social-democrata. O artigo 5º é um dos artigos mais importantes, e em seu caput diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu podia ficar aqui a palestra inteira falando sobre esse artigo, é um artigo extremamente importante, podia dar um curso sobre o artigo 5º, que cada aula ser um inciso dele, mas obviamente eu vou ler aqui só os trechos do inciso que são de acordo com a palestra. Né? Então, no inciso 4, está escrito que é livre a manifestação do pensamento. No inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. No inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. No inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Todos esses incisos poderiam ser resumidos em uma palavra: tolerância. A tolerância do Estado para com o cidadão. A tolerância dos cidadãos entre si. Tolerância e liberdade de expressão andam lado a lado. Tolerância significa o direito de se expressar e o dever de conviver sem agressão, pacificamente, com quem pensa diferente. Por isso os liberais são contra a criminalização do discurso de ódio. Não é que os liberais preguem ódio ou acham bonito xingar as pessoas, mas são munidos, acima de tudo, de uma grande desconfiança para com o Estado, de uma forma que eles acham perigoso dar poder ao Estado para poder censurar certos discursos. Quem vai definir o que é ódio e o que não é? Os políticos podem decidir o que causam um discurso de ódio, como estava tentando fazer em 2013, por exemplo. Muitas vezes tentam fazer isso. Eu não pode criticar políticos que é discurso de ódio. Quem vai definir o que é ódio e o que não é? Os políticos não têm esse direito. O governo, na época da intervenção militar, considerava o discurso comunista um discurso de ódio, apesar de não utilizar essa nomenclatura. Por isso, censurava letras de músicas, manifestações, etc. Os liberais não consideram correto que o Estado tenha o direito de fazer isso, ou seja, o direito de criar um Ministério da Verdade, onde ele irá decidir o que é ódio e o que não é. Conviver com mentiras, fake news, que muitos consideram como ódio, é o preço a se pagar pela liberdade. Todos têm o direito de se expressar livremente. Ninguém é obrigado a concordar, mas todos têm o dever de ter tolerância e aceitar quem pensa diferente. Então, esse é um trecho do artigo que eu escrevi na época. Né? A gente teve um perfeito exemplo do que é uma intolerância hoje, no dia 6 de setembro desse mês, quando o candidato do Partido Social Liberal Bolsonaro foi esfaqueado numa campanha. As pessoas têm total direito de discordar dele, de achar ele
errado, mas ninguém tem o direito de esfaquear uma pessoa só porque pensa diferente. Ninguém tem o direito de esfaquear o candidato do PDT, do PT, do pessoal. Todos têm que ter o direito de se manifestar e de fazer sua campanha. Se as pessoas consideram aquilo errado, então elas têm que debater, elas têm que discursar, têm que mostrar a sua ideia e mostrar porque que o seu modelo é melhor. Convencer as pessoas do diálogo, com base em ideias, em filosofia, em princípios, até na lei. Mas não pode chegar e esfaquear uma pessoa só que não concorda com ela. Então isso é um extremo exemplo de intolerância. Assim como muitos outros, né? Em 2013, na época dos protestos, né? Eu lembro que estava acho que na USP, se não me engano, estava tendo uma palestra onde um professor, ele era defensor da intervenção militar, então um grupo que era contra invadiu a sala de aula, expulsou os alunos e impediu que ele desse aula. Isso é um absurdo, eles não têm o direito de fazer isso, eles podem criticar, eles podem criar um outro evento em oposição, podem mostrar todas as evidências de por que eles são contra a intervenção, por que foi algo errado. Não tem direito de impedir o professor de falar isso. Mesma coisa, acho que foi, não lembro onde aconteceu, acho que foi na USP também, na Universidade do Rio de Janeiro, não sei, mas parece que está me dando uma aula, talvez uma aula de, não lembro o que era, acho que sociologia, não sei o que, aí um movimento, acho que um movimento negro, se não me engano, invadiu a sala de aula e quis obrigar os alunos a sair do seu currículo para aí darem a aula que eles queriam. Como assim? Eles não têm o direito de invadir uma aula, impedir os alunos de ter aula que eles deveriam ter o direito constitucional de ter para dar sua aula. Eles têm todo o direito de se expressarem, de defender o movimento negro, o movimento gay, qualquer movimento, mas no seu espaço, dentro das suas regras. Por exemplo, criar uma aula, um curso, que tem muitos por aí. Não podem invadir. Por exemplo, dessa ação aí, tu nota que existe a imposição do pensamento deles sobre a questão do professor da aula. O professor, se vocês procurarem um vídeo na internet, vocês vão achar. Não foi aqui no UFPEL, se não me engano, acho que foi em São Paulo. Mas eu não me recordo bem, posso estar... acredito. E, bom, e ali existe a imposição dele sobre o próprio professor. O professor é que está regindo a aula, que está explanando lá e ministrando o assunto que ele acha pertinente e condizente com o currículo da própria aula. E aí tu vê que existe o pensamento de que ele, ou o direito na cabeça deles, de que podem adentrar um ambiente, tá? E impor aquilo que eles pensam e discutir. Eles querem que os outros discutam algo que nem as pessoas querem discutir, que não interessa no momento. O pior problema é quando isso é institucionalizado. Quando o próprio governo, através do Ministério da Educação, que é algo extremamente centralizador, que deveria ser plural. Enfim, todos se entenderam. Isso aí. Por exemplo, cada escola deveria ter o direito de dar o seu currículo. Se o pai de um aluno quer colocar ele numa escola cristã, que estude criacionismo, então ele tem esse direito. Se outro quiser colocar numa escola socialista, que ensine sua marcha, ele tem esse direito. Se quiser ensinar numa escola que estude história e ideologia de gênero, ele tem esse direito. O que ele não tem é o direito de querer obrigar uma pessoa que não quer ter aquele determinado tipo de conteúdo a ter, através de um órgão centralizador. O Ministério da Educação baixa um currículo e pronto, o Brasil inteiro, mesmo com algumas diferenças, claro, é obrigado a seguir. Isso é um absurdo, isso é fascismo, isso é errado. Por que a universidade daqui é obrigada a seguir, por exemplo, basicamente o mesmo currículo de uma outra universidade só porque é federal? Isso é errado. Né? Então, a pior coisa é quando isso é institucionalizado. Quando eles colocam dentro do currículo matérias apenas de cunho ideológico. Isso é algo que cerceia os próprios princípios do artigo 5º da Constituição. Como é que pode obrigar um aluno a estudar algo que não faz parte diferente da história, mas não faz parte do seu currículo, só porque o professor ou porque um grupo, uma elite dominante no ensino, considera aquilo correto? Isso é errado. Sim. Mas o direito deles se manifestarem, deixa eu só concluir aqui. Tá. Então, só fazer uma rápida observação. Não. Então eu vou concluir aqui com a frase que atribui a Voltaire, né, apesar de ter muitas discussões se é mesmo essa frase, né, que é: posso não concordar com nada do que você diz, mas irei para sempre defender seu direito de dizer. Então agora... Bom, só fazendo Bom, eu vou me apresentar, já que eu não me apresentei. Meu nome é Matheus Lima e eu sou estudante de filosofia, sou da licenciatura, estou no 4º semestre e eu participo do Clube Austral. E, bom, queria desejar uma boa noite para todos vocês, agradecer pela participação de vocês aqui, eu acho que isso é muito importante, principalmente no ambiente acadêmico, e gostaria também de agradecer a oportunidade dos professores estarem abrindo esse espaço e também pelo próprio clube, enfim, está podendo representar aqui. Acho que é muito né? Mas voltando ali, só fazendo uma observação com relação ao que eu estava dizendo da questão do MEC. Há muito debate, e quero também voltar a um tema que já foi citado aqui com relação à escola sem partido. Com relação ao MEC,
e a própria possibilidade do professor ministrar a aula, eu acho, e isso na minha opinião, existe a possibilidade de imposição duplamente. Existe a imposição estatal e a imposição do próprio professor sobre o aluno. Não necessariamente, óbvio, mas existe claramente a possibilidade, necessariamente uma imposição, que é a do MEC, e a possibilidade do professor em si incutir uma coisa que não necessariamente deveria ser incutida, está ali se aproveitando da audiência cativa e não cumprindo necessariamente com o que deveria ser cumprido pelo MEC, porque o MEC ele estipula uma determinada coisa e aquilo deve ser cumprido. O professor foge daquilo, ele não está cumprindo com a função de professor, que é o quê? Ensinar. Eu acho que isso tem que ser muito esclarecido. Parece que o professor tem que educar a criança. Não, vamos pegar aqui a criança, toma aqui, essa daqui é a melhor formação moral, tem que fazer isso, isso e isso. Não, mas isso não é o papel do professor. O papel do professor é transmitir o conhecimento. Isso não pode ser confundido com censura, né? Que seria o pedir o professor dar sua opinião. A questão é, o professor constitucionalmente tem seus deveres delimitados pela Constituição e pelas leis, pela jurisprudência e tudo mais. O professor está lá para ensinar o conteúdo de aula. O professor de história, por exemplo, não pode. Ele pode ensinar, claro, está ali no currículo, mas ele não tem o direito de se prevalecer dessa posição de superioridade com relação aos alunos para incutir nele ideias que são próprias dele. A escola sem partido em nenhum momento detém a censura. O professor tem todo o direito de, em ambiente fora do ambiente escolar, fazer grupos extras, dar sua opinião, criar páginas, convencer os alunos das suas ideias. O que ele não tem o direito é ali, no ambiente escolar, em sua posição de ensinar, utilizar isso para fazer politicagem. Isso não é uma escola sem partido. E as escolas têm que ser independentes de partido. Isso não significa que elas têm que ser apartidárias necessariamente, que os alunos não têm o direito de terem partido, nem os professores têm. Claro que os professores têm direito de ser mas enfim, a escola sem partido é apenas assegura que a Constituição é cumprida, que o professor ele faça aquilo pelo qual ele foi contratado, ele está sendo pago para dar aula naqueles moldes. Então, confundir isso com censura é muita desonestidade intelectual. E ressalto aqui que discutimos isso com relação à escola pública. É importante frisar isso, porque na particular, tu sabe onde tu está botando teu filho, tu sabe onde tu está botando teu filho. Tu botou ali porque é melhor, porque tu já viu, enfim. Não cabe a discussão aqui e a gente vai estar se estendendo demais. Bom, tratando, só fazer uma correção que o Daniel havia cometido um pequeno errinho, que o tema do bloco é tolerância e atualidade, uma perspectiva liberal. Foi quase isso, mas só corrigindo aqui, aproveitando a oportunidade. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que eu acho que é importante a gente evidenciar que o ambiente do debate público-acadêmico, por muito tempo, ele foi um ambiente restrito de ideias fechadas. E, de certo modo, ainda continua sendo. Onde, paulatinamente, se transformará em um ambiente de maior pluralidade de ideias. Eu considero esse movimento de que paulatinamente vai se estender e vai surgir novas ideias, não uma ideia, mas sim um conjunto de ideias. Esse movimento é um movimento espontâneo, onde os indivíduos espontaneamente, como vocês que estão aqui, estão vindo por que vocês querem, pela vontade de vocês, e ninguém está impondo isso a vocês. Pelo menos eu acredito, né? Agora, não, só tem a... Enfim, vou só continuar aqui. E hoje, eu acho que ainda é muito cultuado certas ideias e existe uma completa aversão a outras ideias que estigmatiza e limita o debate. Na própria universidade não é difícil de encontrarmos tais posturas minando a pluralidade. Eu acho que a gente pode pegar essa questão aí do próprio ambiente acadêmico, porque recentemente na própria UFPEL a gente teve um caso de intolerância, explícita, e foi um caso que foi divulgado nacionalmente. E se vocês procurarem, vocês vão achar o caso que ocorreu aqui na UFPEL de uma professora. Enfim, talvez eu faça uma citação mais além, mas eu vou continuar aqui. E que em certos casos, quando alguém cita uma ideia dissidente, uma ideia diferente do que é cultuado dentro da própria universidade, às vezes o professor nem entende o que está sendo dito, ou se entende, ele se escandaliza.
porque o aluno ousa a querer quebrar uma hegemonia ou quebrar uma ideia de pensamento que é estabelecida como a verdadeira. E, então, eu acho que se torna evidente, uma vez que você está inserido no ambiente acadêmico, e particularmente eu percebi isso, e digo pela minha própria experiência, uma aversão a certas ideias e uma situação de limitação de certas discussões que, em dado momento, acaba havendo uma contingência, ou de certo modo, acaba havendo um esgotamento daquilo que poderia ser limitado. Nós vemos que agora o debate público e o debate acadêmico acabou começando a virar polarizado. Antigamente não era necessariamente assim. Antes só havia um lado, e onde não existia um contraponto. E eu acho que, de certo modo, isso contribui muito. E é interessante, porque na academia existe, de certo modo, uma hegemonia de ideias. E, de certo modo, quando a gente vê que existe essa quebra de hegemonia, existe um boom, existe uma escandalização, e a gente pode ver diversos episódios onde as pessoas se questionam a ousadia de certas ideias que estão sendo colocadas. Por exemplo, a ideia da mercantilização da educação, onde tem disciplinas aqui dentro da UFPEL mesmo que notadamente adotam uma linha e seguem aquela ali. Uma linha totalmente contra, vamos dizer assim, o professor vender a aula. Por quê? Porque é uma ideia mercantilista que está ligado com a questão neoliberal e que... todo preconceito criado, né? Não, existe toda uma estigmatização feita nesse sentido dentro da própria universidade. Mas voltando aqui. E esse processo, ao meu ver, ele contribui para a polarização. E um crescimento dessa polarização, uma vez que só havia uma voz dentro da própria universidade, o debate público ou acadêmico. E onde um lado apresenta-se como os representantes de uma hegemonia em declínio, e de outro, os representantes de ideias sufocadas e de ideias esquecidas ou abominadas. E não digo aqui uma ideia em si, mas sim em um conjunto de ideias. Que não é necessário uma ideia que esteja condizente com todas as outras, mas sim um ambiente de ideias plurais. E são abominadas ao longo do tempo, apresentando como novo e uma nova alternativa em comparação com o sistema vigente. Eu acho que esse cenário de polarização contribui, de certo modo, para abrir uma oportunidade para exageros, radicalismo, de ambos os polos. É evidente ressaltar isso, que os radicalismos e os exageros que ultrapassam o bom senso, eles não são propriedade única e exclusivamente de um lado do debate público. Existe até uma tentativa de vincular certas atitudes a certos polos, de ambos os polos, mas isso é uma coisa condizente com a realidade. E a gente não precisa ir muito longe para identificar essas coisas. Bom, dentro desse ambiente de polarização, em que existe toda essa guerra, essa questão da própria intolerância, como tu, por exemplo, esfaquear um candidato porque tu pensa diferente, eu acho isso daí muito complicado. Imagina se todo mundo começasse a esfaquear o outro só porque discordou. E eu acho que nesse cenário, se existe um clamor, na minha humilde opinião, um clamor coerente, é um clamor pela tolerância. Mas por que um clamor pela tolerância? E por que esse clamor seria necessariamente algo liberal? Né? Essa tolerância, a tolerância seria um dos princípios também liberais, justamente porque ele visa promover a paz, um ambiente propício para a paz. E um ambiente tolerante vai ter a preservação das tuas propriedades
E digo propriedades aqui no sentido lockeano, de propriedade, vida e liberdade. Então, se tu tivesse... E o liberalismo é tão conforme isso, porque ele visa justamente a paz, a preservação das tuas próprias propriedades. Interessante, agora estendendo sobre a questão da tolerância em Locke. Locke ele vai abordar a tolerância na carta acerca da tolerância, se bem me recordo, não cometo um equívoco aqui no nome, mas ele vai abordar a tolerância do ponto de vista religioso. Mas é interessante também analisar essa tolerância lockeana, porque a gente vê algumas coisas interessantes e que convergem com a própria, como eu diria, com a própria tolerância no sentido civil, eu acho que assim poderia dizer. O Locke ele vai argumentar de duas maneiras, vai estabelecer duas relações. Assim. Ele vai argumentar com a questão da separação do Estado, ele vai fazer também utilizar alguns argumentos teológicos na carta, mas eu pretendo estender aqui sobre a relação dos argumentos civis ali da própria separação do Estado e da Igreja. Mas por quê? Porque Locke ele vai entender que o Estado ele não pode interferir nas questões da salvação da alma, que são de foro interno e não externo. E ele vai argumentar essa questão da própria adesão, possivelmente, de uma adesão, possivelmente, do Estado para com uma religião, que não poderia proceder pelo fato de que a própria igreja ou a própria religião seria uma crença e algo que não pode ser demonstrado. Ressaltando também, voltando um pouquinho antes, que quando que Locke, só trazendo aqui, quando que Locke vai abordar a questão da tolerância? Justamente, por quê? Justamente porque no ambiente lá europeu existiam as guerras religiosas. A partir do protestantismo, se bem me recordo, começou a surgir, e talvez até um pouco antes, mas justamente naquele período ali, começou a surgir diversas intrigas e diversos conflitos no próprio ambiente europeu ali, que culminavam em guerras religiosas. E Locke, ele vai justamente, junto com outros autores que abordam o mesmo tema, mas aqui nos detendo com relação a Locke pelo ponto de vista liberal, que a tolerância é algo que promove a paz e, consequentemente, o que visa promover a paz e, consequentemente, promover a preservação da própria propriedade, vida, liberdade e propriedade no sentido lockeano. E por que também, abordando aqui outra questão, por que também a tolerância seria tão conforme com o liberalismo no sentido lockeano? Por quê? Locke ele vai nos falar no segundo tratado sobre o governo civil sobre a questão do estado de natureza e do estado de natureza para a adesão do homem à própria sociedade civil. Não estabelecendo não quero discutir a questão do estado de natureza e o mérito específico disso, mas sim, quando Locke tenta estabelecer essa relação e falar sobre, ele nos diz que a partir do momento que o homem sai do estado de natureza, ou vamos esquecer aqui o estado de natureza, mas a partir do momento em que o homem entra na sociedade civil, o que o homem está visando? A preservação da sua propriedade. E, bom, era basicamente isso que eu queria falar. Acho que eu poderia falar mais alguma coisa. Eu não sei se o Daniel tem alguma observação. Nossa, muito bem.